Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula e hoje eu vou explicar para vocês, nós vamos estudar sobre a pré-história brasileira e eu vou tentar falar também um pouquinho sobre a pré-história capixaba, a pré-história do nosso estado, o Espírito Santo. Antes da gente entender a pré-história brasileira, a gente tem que entender como que as pessoas vieram para o Brasil. Afinal, a arqueologia, os historiadores já descobriram que a origem do ser humano está na África, que os primeiros seres humanos viveram lá. Como que a gente sabe disso? Ora, os primeiros fósseis humanos, os mais antigos, foram encontrados lá, como o fóssil da Lucy, que foi encontrada numa região ali onde hoje é a Etiópia, e seria até então o fóssil antigo o fóssil humano mais antigo já estudado. E como o homem chegou aos outros continentes ali, Europa, Ásia, é até compreensível, porque a África é ligada por terra a esses continentes. Mas a América, como que eles chegaram aqui se a América é toda banhada por mares, não tem nenhuma conexão de terra com a Ásia, com a África ou com a Europa? Bem, existem muitas teorias de como eles teriam chegado aqui, mas duas nós consideramos mais porque elas são mais lógicas, que é a teoria do Estreito de Bering e a teoria da Oceania, da travessia transoceânica. O Estreito de Bering ele fica no extremo norte do continente americano, ali no que a gente chama de Alasca, e ele quase encosta no extremo norte da Ásia. Então, num período de glaciação, ali teria se formado uma ponte de gelo e água e terra, né? E os seres humanos teriam conseguido passar em suas migrações, né? Como eles eram, aqueles grupos humanos geralmente eram nômades, eles teriam passado por ali a pé, chegando primeiro ao extremo norte e depois dali se espalhando por todo o continente americano. Outra explicação seria que eles teriam vindo pelo Oceano Pacífico, navegando de ilhas em ilhas, também num período em que o nível do mar estava um pouco mais baixo, então tinham muito mais ilhotas, ilhazinhas pequenas, e em pequenas embarcações eles teriam vindo navegando de ilha em ilha até chegar ali na costa oeste do continente americano, na América do Sul, e também se espalhou pelo continente. Isso também é estudado e comprovado pela arqueologia. Por exemplo, o fóssil mais antigo que nós temos na América do Sul é o fóssil da Luzia, né? Professora, uma mulher chamada Luzia morreu e aí anos depois foi encontrado os ossos dela. Não, gente. Esses nomes que são dados aos fósseis são dados pelos arqueólogos que encontraram, que estudam. Então eles dão um nome assim para homenagear alguma coisa, ou para poder, quando falar assim, a Luzia, aí a gente já sabe, o fóssil que foi encontrado lá em Minas Gerais, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, né, do povo ali de Lagoa Santa. E inclusive o nome Luzia, ele é uma homenagem para Lucy, que é o fóssil mais antigo encontrado na África. Lucy, eles devem homenagem a uma música dos Beatles que estava sendo muito tocada naquela época, e Luzia seria o nome abrasileirado de Lucy. E a Luzia, que foi encontrada em Minas Gerais, depois eles fizeram uma reconstrução ali do crânio e fizeram uma reconstrução de como teria sido o rosto dela. Eles observaram que ela não se parece com os indígenas, os traços físicos dos indígenas que vivem no Brasil, na América hoje. E esses indígenas de hoje, eles vieram da Ásia. Ela se parece mais com os traços ali dos africanos, dos aborígenes australianos. Então aquele povo da Luzia, ele teria entrado na América antes do povo que deu origem aos atuais índios que temos aqui no Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram principalmente caçadores e coletores, então eles viviam de caçar pequenos animais de pequeno porte, e coleta de frutos como o pinhão, a castanha e outros frutos que eles já encontravam prontos na natureza. Temos vários povos, mas nós vamos destacar aqui os homens de Umbu, o homem de Lagoa Santa e o homem do Sambaquis. Quando a gente fala homem, lembrando novamente, estamos falando dos grupos humanos, dos seres humanos. O povo de Lagoa Santa é esse povo da Luzia, foi encontrado em sítios arqueológicos, eles teriam vivido na região de Minas Gerais há cerca de 11.500 anos atrás.
Eles eram pessoas de baixa estatura, então pessoas baixinhas, e que tinham uma baixa expectativa de vida. Viviam ali por volta dos seus 30 anos. E isso foi observado porque eles viram que encontraram muitos fósseis de crianças e de pessoas ali por volta, os mais antigos por volta de 30 anos. Ficou curioso de saber como é que os arqueólogos sabem a idade da pessoa, né, que morreu. Sim, um fóssil pode fornecer muitas informações. Dá para saber se é homem ou se é mulher pela análise da bacia, do fóssil. Dá para saber, inclusive, a alimentação deles, né, com a análise dos dentes. Dá para saber o tipo de alimentação que eles tinham. Dá para saber um monte de coisa analisando-se os fósseis. Inclusive, a idade da pessoa. Principalmente pelo tamanho do fêmur, o tamanho do osso da perna, eles sabem se aquilo era uma criança ou um adulto. O povo de Umbu, eles viviam principalmente mais no interior, nas florestas entre a região sudeste e a região sul. Eles eram caçadores-coletores nômades que ficavam mudando de um lugar para o outro, e eles se destacaram na habilidade de trabalho com as pedras. Então eles faziam muitos objetos de pedra, como pontas de flecha, facas, anzóis, e eles também se destacaram pelo uso da boleadeira. A boleadeira hoje, ela é um instrumento utilizado pelos gaúchos, né? Ele é típico da cultura gaúcha, e a origem dele seria no povo de Umbu. E com o arco e flecha, eles teriam difundido o arco e flecha, que foi muito utilizado pelos índios, e até hoje é utilizado pela cultura indígena, e também a boleadeira. Isso possibilitava a eles caçar animais velozes ou aves voando, né? Então eles tinham uma alimentação bem legal aí, mais diferenciada, mais diversificada, porque eles conseguiam caçar emas, aves em pleno voo, animais velozes como veados campeiros, né? E eles correndo ali, eles tacavam a boleadeira, amarravam os pés da ave ou do animal, e eles conseguiam pegar, ou, né, com a flecha, eles conseguiam pescar, eles conseguiam caçar esses animais. Temos também aqui os povos dos sambaquis, que inclusive é o povo que eu destaquei para vocês na apostila. E o povo dos sambaquis, eles habitaram eles habitaram estritamente o litoral entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Eles viviam no litoral, ali pertinho do mar, porque eles viviam dos recursos que o mar oferecia, né? Os peixes e os moluscos que o mar oferecia. Então eles buscavam ali locais em que tinham fonte de água doce, então geralmente onde um rio desembocava no mar, e ali eles ficavam, né, vivendo a caça e caça de pequenos animais que viviam por perto, coleta de alimentos que eles encontravam na mata, mas principalmente da pesca e da coleta de moluscos, aqueles bichinhos que ficam dentro das conchas, sabe? E aí eles se alimentavam daquelas conchas, provavelmente eles colocavam no fogo para que elas se abrissem, e eles iam depositando aquelas conchas e fazendo montanhas de conchas. E essas montanhas de conchas são chamadas de sambaquis, por isso que é povo dos sambaquis. E dentro dessas montanhas de conchas, os arqueólogos encontraram muitos vestígios, muitos objetos, muitos fósseis. Eles eram enterrados pela a forma única como eles eram colocados, sempre depositados ali, encontrados as ossadas. Eles percebem que eram feitos realmente enterros de pessoas dentro dessas montanhas de concha. E em cima das montanhas de concha eles construíam as cabanas onde eles viviam. Então, essas montanhas eram chamadas de sambaquis, e eles viviam em cima, e cada vez elas iam crescendo mais, porque eles iam comendo e jogando ali no chão, e eles iam ficando em cima. Deixava um lugar bem legal para eles. Esses sambaquis, muitos deles já foram destruídos. Por quê? Porque a indústria da construção civil usa essas conchas para fazer cimento ou para fazer cal, né? Então, muitas delas foram destruídas. Hoje, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, tenta proteger eles, porque eles são sítios arqueológicos importantíssimos para a cultura nacional, para a cultura brasileira. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos muitos sambaquis também. Nós temos muitos ali bem preservados na região de Vitória, porque eles estão em locais de difícil acesso, então acabam sendo mais bem conservados.
Aqui no norte nós temos alguns sítios em São Mateus, próximos ali onde o rio Mariricu, que é um afluente do rio São Mateus, ele passa. Então nós temos ali, principalmente na região de São Mateus e Linhares, temos vários, nós temos 3 importantes sítios na região de São Mateus. E esses povos dos sambaquis, eles teriam desaparecido por volta ali de uns 2.000 anos atrás. Não se sabe exatamente como, mas acreditamos que eles teriam sido expulsos dali, dessas regiões, tiveram que fugir por causa da chegada dos indígenas atuais, né, que ocuparam essas regiões. Ou eles teriam se aculturado aos indígenas atuais, ou eles fugiram e acabaram sendo extintos, né, não conseguiram se adaptar em outras regiões. Mas, gente, é isso aí, sobre a pré-história brasileira. Claro que tem muito mais coisas, então se você ficou com curiosidade sobre algum detalhe, assim, pode me mandar mensagem, pode deixar aqui nos comentários ou me manda mensagem e a gente vai tentando responder ou buscando respostas e aprendendo juntos. É isso aí, pessoal. Tchau e até a próxima.